Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos deu de podermos te louvar, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós, tão fracos, tão pequenos, pecadores, mas por meio do Senhor Jesus Cristo nós temos acesso ao Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor agora pela meditação na tua santa palavra, que possa produzir edificação em nossas vidas, possamos aprender e colocar em prática, ó Pai, a tua palavra para a glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo sobre homens fortes. Precisamos aprender o valor da liderança. Certo? Nós precisamos aprender o valor da liderança na família e também na igreja, né? Mas essa liderança ela começa na família e o homem, como líder do lar, ele precisa aprender a desenvolver essa liderança. Nós já temos feito alguns estudos sobre isso e no capítulo 1 nós estudamos sobre a importância da liderança espiritual e no capítulo 2 nós estamos estudando sobre o valor do caráter. Precisamos entender um pouco sobre o caráter cristão e a importância de um homem de caráter para liderar o seu lar. Não é simplesmente, para ser um bom líder, não é simplesmente ser homem. Do sexo masculino, então é um bom líder. Então o senhor está dizendo, irmão, que a mulher pode ser líder? Não pode, porque Deus não estabeleceu dessa forma, né? Deus estabeleceu que o homem é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, o homem é quem tem que ser o líder. Mas olha o que eu disse, para ser um bom líder não basta apenas ser homem, tem que ter um bom caráter. Por que, irmão, você diz isso? Porque a Bíblia nos ensina isso. Nós vamos já ver algumas referências sobre a liderança na igreja e também podemos aplicar algumas coisas à liderança na família. E porque o líder do lar é quem vai dar o exemplo para a mulher e para os filhos. Então, como é que o líder ele vai dar o exemplo para a mulher e para os filhos se ele não tiver um bom caráter? Se ele não for uma pessoa de boa índole? Se ele não for uma pessoa que busque fazer as coisas de forma correta? Não tem como ser um líder bom, um bom líder, certo? Tem como até liderar em algumas coisas, mas para ser um bom líder precisa ter um bom caráter. Então precisamos entender a importância disso, certo? Nós vamos observar o que a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então o marido é o cabeça da mulher. Irmão, já estou cansado de ouvir esse versículo, tá bom? Quando a gente começar a colocar em prática, né? Aí eu paro de ler, né? Temos que não somente ouvir, irmãos, vindo no devocional de ontem, de oração, não apenas ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Como o livro de Tiago nos ensina, temos que ser operosos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Então precisamos ouvir. Irmão, já estou colocando em prática, devo parar de ouvir? Não, também não, porque tem que ficar ouvindo, que é para ficar sempre lembrando e não cair no esquecimento. Então precisamos saber disso, o marido é o cabeça da mulher. E nós já falamos sobre essa liderança um pouco, né? A liderança, ser o cabeça da mulher, não é que o marido tem que ser um ditador e nem um cabra frouxo, nem um extremo e nem o outro. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que desenvolver uma liderança amorosa, uma liderança de exemplo. Quem foi o maior líder da história? Quem? O Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje ele é seguido, mas ele é seguido. Por que ele foi um bom líder? Porque ele deu o exemplo. Então, o homem, para ser um bom líder, ele precisa dar o exemplo. O marido é o cabeça da mulher. Para ser um bom cabeça, tem que dar o exemplo, para ser seguido. A mulher seguir o exemplo, não é que a mulher vai se tornar homem, não.
mas seguir o exemplo de bom caráter, de comportamento cristão, de como seguir a Deus, os passos de Cristo. E automaticamente os filhos também observarem esse bom exemplo e seguirem o cabeça da mulher, o cabeça do lar, que é o marido. Então não é ser um ditador, é ser um exemplo. Tá? Ser cabeça não é ser ditador, é ser exemplo. Tem que dar o exemplo de como deve-se viver a vida cristã. Então, não esqueçam disso, homens. Nós, homens, nós somos cabeça. A partir do momento que casamos, somos cabeça. Precisamos desenvolver essa liderança da maneira que agrada a Deus. Então, a Bíblia sempre requer santidade nos homens que lideram. Em Êxodo, capítulo 18, Jetro, que era o sogro de Moisés, disse a Moisés que ele precisava recrutar homens para ajudá-lo a julgar a nação de Israel. Agora, observe o critério que Jetro fala para Moisés. Êxodo 18 e 21. Procura dentre o povo homens capazes de realizar essa tarefa, né? Que eles seriam convocados, homens capazes, tementes a Deus. Tementes a Deus. Homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles o chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Então, olha as qualidades de líderes que Jetro vai ensinar aqui para Moisés. Homens capazes, homens tementes a Deus. Então, nós, homens, precisamos desenvolver essa capacidade de liderar o nosso lar, liderar a nossa família. Repito, irmãos, não é ser um ditador, porque as coisas têm sido muito confundidas hoje com relação a isso. Não, bom líder é aquele cabo que bate a mão na mesa e ele é quem manda em tudo e grita. Não, irmãos, não. É o que dá exemplo. Quer ser um bom líder, você tem que dar o exemplo de como serve a Deus. Então, homens capazes de servir a Deus, tementes a Deus, que respeitam a Deus. Esse é um dos critérios da liderança. Para ser um bom líder, tem que temer a Deus. Um dos nossos sonhos, né, seria ter líderes políticos que temessem a Deus. Às vezes nós ficamos olhando assim, não, líder político A, líder B, candidato A, B, partido A, B. Rapaz, se esse aqui entrar, tem a coisa, o negócio vai melhorar, né? Sabe quando é que vai melhorar? Quando eles temerem a Deus. Porque aí são os líderes que Deus quer. Para você ver aqui, para ajudar Moisés a julgar o povo, resolver os problemas do povo, que as pessoas recorriam a Moisés para receber os conselhos de Deus, por meio de Moisés, e aí Moisés estava muito atarefado. E aí por isso que o sogro dele deu esse conselho: olha, arrume aí homens capazes, tementes a Deus, para você dividir, né? Façam chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, e aí eu dividi. As pessoas iam procurar primeiro esses homens capazes, tementes a Deus. Eles iam ser líderes de pessoas, de poder instruir as pessoas. Quando é que a política vai melhorar? Não é quando o candidato fulano tal ganhar, não é não, irmãos. É não. É quando primeiro nós, eleitores, temermos a Deus, nós respeitarmos a Deus e escolhermos candidatos que temam a Deus também. Se eu escolher um perverso que não quer nada com Deus, estou fazendo propaganda política de ninguém. Eu sou neutro, né, com relação a isso, principalmente aqui no púlpito. Não faço política, não peço voto, nada. Não tem nada a ver com política aqui nessa hora. Lá fora a gente pode bater um papo sobre isso, né? Quem quiser. Mas aqui não. Aqui a gente orienta, para nós abrirmos a mente, enxergarmos as coisas. Quando é que vai melhorar? Quando os eleitores temerem a Deus e escolherem líderes que também temam a Deus. Esse é um grande detalhe. Para que essas pessoas pudessem fazer a vontade de Deus, elas precisavam temer a Deus, para ser chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Homens de verdade. Homem mesmo, de verdade.
de bom caráter, que aborreçam a avareza. O que é a avareza? Apego demasiado ao dinheiro. Apego demasiado ao dinheiro. Quando a pessoa ama muito dinheiro, quer o dinheiro acima de todo custo. Ele é capaz de matar, de roubar, de tirar da boca de alguém, porque ele ama o dinheiro. É o apego demasiado ao dinheiro. Então tem que escolher pessoas, líderes, bons líderes, são aqueles que aborrecem a avareza, que detestam esse apego demasiado ao dinheiro. Então preste atenção. Para ser chefe dessas pessoas, os homens precisavam agir dessa forma. E nós, líderes de lares, precisamos seguir esses exemplos. Sermos capazes, tementes a Deus, homens de verdade, aborrecer a avareza, irmãos. Não podemos ter apego demasiado ao dinheiro. Ficar amando o dinheiro acima de todas as coisas. Acima, às vezes, até da esposa, dos filhos. Não posso dar isso aqui para minha esposa, não posso fazer isso aqui por ela não, porque eu preciso juntar dinheiro. Vai juntar para quê? Ver a família passar necessidade e aí só juntar para quando você morrer, deixar confusão para quem ficou? Estou dizendo que isso é história e tudo que ganha também não. A gente tem um equilíbrio, certo? Um equilíbrio. Supra as necessidades da sua família. Eu costumo sempre usar essa frase porque para mim é algo que vale muito, que é muito importante. Quando você foi casar, homem, você chegou para o sogro, não foi? E disse assim: olha, você concede a mão da sua filha casamento para mim? Eu quero casar com a sua filha, não é? Aí o sogro disse o quê? Não, resumindo, né? Histórias é história, né? O sogro concedeu. A filha dele, que ele criou com tanto carinho, educou, fez de tudo para dar tudo do bom e do melhor para a filha. Ele entregou a filha a nós, homens. E aí eu tiro a filha alheia de casa, é esse ditado que eu sempre uso, né? Tirar a filha alheia de casa para maltratar, para não cuidar bem dela, para não suprir a necessidade dela. Não pode, irmãos, não pode. Nós tiramos a filha alheia de casa, então tem que cuidar bem, tem que dar amor, dar carinho, tem que cuidar dela, como se fosse sua filha. Se sua filha você maltrata, não maltrata. Por que vai maltratar a esposa? Você gostaria de entregar sua filha para o homem que vai maltratar ela? Hã? Nem louco, né? Nem louco. E aí você vai maltratar a filha dos outros. E é sua esposa, é a mãe dos seus filhos. Aí você vai maltratar. Não pode, irmãos. Deus não se agrada disso. Então temos que amar a nossa esposa. Temos que suprir as necessidades dela. A mulher tem suas necessidades. E nós, homens, é quem temos que suprir essas necessidades. Quando nós tiramos ela de casa, então aquele amor, aquele carinho que os pais demonstravam a ela, ela não vai ter mais diariamente como tinha antes. Então quem tem que dar esse amor, esse carinho, essa atenção que os pais davam? Quem? O marido. O marido é quem tem que dar esse amor, esse carinho, essa atenção à esposa. Porque não tem mais papai e mamãe todo dia mais para dar essa atenção que davam antes. Então o marido tem que suprir essa necessidade. Quando nós falamos, irmãos, de suprir necessidade, o marido tem que suprir a necessidade da mulher. O que é que a sociedade hoje desenvolveu nessa ideia? Arroz e feijão, né? Tá faltando alguma coisa lá em casa? Tem arroz, tem feijão? Tem. Então tá faltando nada. Tá, irmãos. Tá. A vida não é feita só de arroz e feijão, não. Tem que ter o diálogo, tem que ter o carinho, tem que ter a atenção. Você tem que chegar às vezes e ver, minha filha, você tá triste, chora aqui, né? Costa a cabecinha no meu ombro e chora, né? Tem até uma música do mundo que fala sobre isso, né? Tem que dar atenção à esposa. Não é porque eu estou cansado demais e quero conversa, não, né? Uma vez eu achei bem interessante. Eu trabalhava de vendedor na região de Nerolândia ali, e teve um rapaz lá que eu atendia ele. Eu achei interessante o posicionamento dele. Ele era descrente, mas ele disse que chegava do trabalho às vezes cansado, né? Ele morou em São Paulo um tempo, aí se mudou para Nerolândia, e eu vendendo para ele lá, e a gente conversando, ele contou essa história. Às vezes ele chegava do trabalho cansado, né, já, mas a esposa queria fazer alguma coisa. A esposa queria a atenção dele para alguma coisa. E ele mesmo cansado, ia lá e dava atenção a ela.
E aquilo me chamou a atenção também. E olha, a Bíblia ensina isso, mas o rapaz é descrente e faz isso. E infelizmente alguns crentes não fazem isso. Não abrem mão às vezes do seu conforto para dar atenção à esposa. E aí quem vai dar atenção à esposa? Se você que é marido não dá atenção à esposa, quem vai dar? Cuidado, né? Cuidado. Porque se você não der atenção à sua esposa, pode ser que ela ache alguém que dê, né? Então tenha cuidado. Cuide do seu lar. Cuide da sua esposa. Dê atenção a ela. Se importe com ela. Chegue e pergunte: minha filha, como é que você está? Está bem? Nós que convivemos, irmãos, dentro de uma casa com uma pessoa, nós percebemos quando a pessoa não está bem. A pessoa chega em casa do trabalho, você percebe no semblante que ela não está normal. Tem alguma coisa diferente. Chegue perto e pergunte: minha filha, foi o que aconteceu? Você está bem? Às vezes a minha esposa está pensativa, quer desabafar. E aí nós temos que nos abrir. Quer falar alguma coisa? Quer desabafar? Estou aqui, eu estou para lhe ouvir. Mostre que você se importa com ela. Mostre para ela isso. Porque ela vai se sentir bem, vai se sentir apoiada. Ela vai gostar do lar dela, da casa dela. Porque ela sabe que quando chega em casa ela tem apoio. Ela tem atenção. Ela não vai querer estar na rua ou na casa não sei de quem, fazendo o quê? Se na casa dela ela tem todo o conforto, o carinho do marido. A mulher, ela gosta de ser cuidada. Ela gosta de atenção. Ela gosta de carinho. Então chegue e dê atenção à sua esposa. Cuidado. Porque se você que é marido não der, pode ser que alguém por aí queira dar. Então cuidado. Cuide do seu lar. Você é o homem, é o líder do lar, então cuide do seu lar. Não estou dizendo que você tem que virar um obcecado e agora um ciumento, porque, rapaz, eu acho que eu estou errando em alguma coisa. Será que tem alguém por aí querendo dar atenção à minha mulher? Não vire um obcecado, não. Tem um ditado popular, não vou usar não, né? Que fala essas coisas aí, mas confie no que você faz. Faça bem feito o seu papel de marido. Não estou falando da área íntima, não. Do restante. Porque essa área íntima é algo que se encontra em qualquer lugar. Por isso que há a perversão hoje muito grande. O que não se encontra em todo lugar é a atenção, é o carinho, é aquele ambiente familiar. Isso é o que não se encontra em todo lugar. E é isso que a mulher precisa. É isso que a mulher precisa. E se ela encontrar em casa, ela não vai procurar em canto nenhum, não. Que ela tem dentro da casa dela. Então, muito cuidado, irmãos. Vamos cuidar bem do nosso lar. E dando exemplo. Momentos devocionais com a família, momentos de leitura, de oração com a família, com a esposa, com os filhos. Vamos para a igreja, leva a esposa, leva os filhos, para que eles possam aprender como seguir a Deus e como fazer a vontade do Senhor. As habilidades que Moisés teria de procurar brotariam do forte caráter de santidade deles, daqueles homens. Talvez teria sido mais fácil inicialmente escolher homens que fossem populares com as pessoas ou que tivessem um currículo de empreendimentos seculares bem-sucedidos, sem preocupação com a atitude do coração deles para com Deus. Mas, a longo prazo, o povo de Deus sofreria espiritualmente, porque das raízes desses corações carnais teriam nascido frutos maus, que é o que nós vemos hoje, infelizmente, em alguns casos, né? Pessoas que não querem um compromisso sério com Deus, e aí no futuro, ao passar do tempo, nós vemos os problemas acontecendo. Vamos para Atos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Atos 6, 1 e 2 e o verso 3 também. Diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço.
Então estava acontecendo um problema na época lá que algumas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária, daquela assistência, né? E o que é que eles fizeram? Então vamos escolher alguns homens de boa reputação, um bom caráter. Não é qualquer pessoa, tem uns homens ali, bora aqui carregar peso. Não é de qualquer jeito, não é qualquer homem. São homens de boa reputação, cheios do Espírito. O inicial maiúsculo, referência ao Espírito Santo, e de sabedoria. Irmão, como é que a gente sabe se essa pessoa tem sabedoria? Né? Provérbio 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Temor do Senhor, pessoas que temem a Deus, que respeitam a Deus. É isso que precisamos desenvolver em nossas vidas, irmãos. Se nós queremos realmente fazer a vontade de Deus, queremos ser bons líderes, temer a Deus para desenvolver essa sabedoria. Preste atenção que era um serviço simples, não era? Entre aspas, era um serviço simples. Era só entregar às viúvas mantimentos. Podia escolher qualquer pessoa, né? É um homem ali, bora. É homem, carrega peso, bota ele. Mas não é assim. Tinha que ser homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, e homens com habilidade para fazer essas coisas. Vamos encarregar eles desse serviço. Tinha que ter essa habilidade. Então, irmãos, nós observamos que as pessoas que vão servir a Deus, elas têm algumas características que devem ser desenvolvidas, que eles devem ter em suas vidas. E algumas delas nós não nascemos com elas. Nós precisamos desenvolver ao longo do tempo. Vamos estudando a palavra de Deus, aprendendo e desenvolvendo em nossas vidas algumas habilidades, certo? Você vê que para um serviço simples precisavam ser homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Nós vamos observar um texto agora bem interessante que fala sobre a liderança na igreja. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Vai falar sobre as qualificações da liderança na igreja, né? O episcopado, que também serve para o diaconato, né? Ou seja, servo de Deus, tá bom? E aí eu quero aqui nós apliquemos também a questão da liderança familiar. Não estou dizendo que é a interpretação literal do texto, não. A interpretação literal do texto é para o bispo e para o diácono também, certo? São qualificações para os líderes da igreja. E aí, se é para exercer a liderança, então nós podemos olhar esses pontos de liderança e desenvolver em nossa casa, também com a nossa família. Então diz assim a palavra de Deus: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Já começa logo por aí. O líder da igreja tem que ser irrepreensível. Eita, irmão, então não pode ter pecado não, né? Não é irrepreensível, não é um pecado. Porque todos nós pecamos. Se para ser um líder de igreja não pudesse pecar de jeito nenhum, tinha que ser alguém sem pecado, então não teria liderança nas igrejas, né? E todos nós somos pecadores. Sem pecado foi só Jesus, né? Só Deus que nunca pecou e ainda mataram ele. Então não é não cometer pecado, mas é ser irrepreensível. É uma pessoa que não desenvolve pecados públicos, escandalizadores, que as pessoas vão observar assim: vixe, não, isso aí não pode, né? São pecados públicos escandalizadores. Ele até comenta aqui algo bem interessante. Ele diz assim, as duas listas, né, que é de 1 Timóteo e de Tito 1 também fala no mesmo contexto, inclui ou começam com a qualificação irrepreensível. Tá aí. Se outros puderem apontar uma falha moral visível na vida de um homem, então ele não é irrepreensível e não estará capacitado a servir em nenhum desses ofícios, nem o episcopado, nem o diaconato. Agora, preste atenção nessa frase que eu queria deixar bem claro para vocês.
se outras pessoas puderem apontar uma falha moral visível. Então não podemos desenvolver esse ministério, ou do episcopado ou do diaconato. E aí ele vem mostrar aqui as qualificações. Ele diz, tem que ser irrepreensível. As pessoas não podem ver pecado público em sua vida de forma a chegar e lhe repreender: ei, pastor, ei, diácono da igreja, rapaz, não, isso aqui que você está fazendo, né? Não pode. E quais são esses pecados que não podem se tornar públicos? Eu vou dar alguns exemplos dentro dos que ele vai comentar aqui, para nós entendermos mais claramente alguns pecados que, se eles se tornarem públicos, nós vamos ser passíveis de repreensão. Então não seremos irrepreensíveis. Preste atenção no primeiro: esposo de uma só mulher. Tá lá, o pastor tem 2 mulheres. Não pode ser pastor. Não pode. Então, irmãos, agora vamos aplicar na nossa vida familiar, né? Tenho lá minha esposa, não sou pastor da igreja, né? Por exemplo, não sou. E aí, mas então eu posso ter 2 mulheres? Também não. Como é que você vai dar exemplo para os seus filhos? Você vai dar exemplo para os seus filhos que pode ter 2 mulheres? Você vai dar exemplo para a sua filha que quando ela casar, ela pode compartilhar o marido dela com outro? É isso que você quer? Então não pode ter 2 mulheres, certo? Então o bispo, o diácono também não pode ter 2 mulheres. Se ele tiver 2 mulheres, ele já é repreensível. Então ele não pode desenvolver esse ministério. E aí vem outras características, né? Temperante, é uma pessoa equilibrada, né? Eu fui olhar no dicionário, né? Essas palavras, temperante, fala até da questão de ter um equilíbrio, um controle financeiro. Interessante? Então uma pessoa que é equilibrada, irmãos. Não tem aquela coisa desenfreada do consumismo, também não. O homem de Deus, para ele ser um líder, ele tem que ter a vida temperante, equilibrada, temperada, certo? Não pode ter exageros, nem para um lado nem para o outro. Tem que ser sóbrio. Ele tem que estar consciente das coisas. Não pode, encher a cara. A pessoa, se eu chegasse aqui para pregar chapado, né? Como costuma dizer: ei, irmãos, boa noite aí, hoje não é bom, né? Não dá certo, irmãos. Não dá certo. E nem que fosse fora, não. Aqui no púlpito, beleza, eu prego consciente, né? Sóbrio. Mas quando eu saio lá, não, bora ali agora jantar e tomar umas pingas. Não pode, porque eu já não vou ser irrepreensível. As pessoas vão me repreender: ei, pastor, que negócio é esse, pai? Tomando umas cachaças aí. Você é repreensível, então não dá para ser um líder. E aí, irmão, e a gente pode aplicar isso também à vida familiar? É lógico que pode. Como é que você é um líder do lar e toma as biritas, chega em casa bêbado? Qual o exemplo que a gente vai dar para os filhos? Qual o exemplo? O exemplo que você vai dar para o seu filho, que aquilo pode fazer, que aquilo é certo fazer. Sair de casa, deixar a mulher sozinha em casa e vai tomar cachaça com os amigos, e aí pode voltar e ir para casa bêbado, e às vezes ainda vai dar trabalho para a mulher, né? E aí seus filhos aprendendo isso? Então seu filho vai imitar isso, é certo? E a sua filha vai imitar isso? Já pensou? Que terrível! E a sua filha vai acostumar que quando ela casar, o marido dela pode tomar umas pingas, que está tudo normal? É isso que você quer ensinar para os seus filhos? Não pode, irmãos. Se nós somos líderes, nós não podemos desenvolver isso, porque vai ser terrível, vai ser um mau exemplo para a nossa família. E nós temos que dar exemplo para ser seguido. Então tudo que nós vamos fazer, irmãos, temos que pensar: será que a minha esposa e os meus filhos estão vendo um bom exemplo em mim? Isso que eu vou fazer aqui, eu quero que os meus filhos também façam? Eu quero que a minha esposa também faça? Nós somos os líderes, temos que dar o exemplo. Mas eu tenho que dar conta na minha vida para a esposa? Não, tem que dar exemplo, irmãos. Exemplo, porque senão nós perdemos o respeito. Vamos acabar um dia perdendo o respeito da esposa e dos filhos. Olha a tristeza. Aí depois, os filhos ingratos, rapaz, eu dei tudo para esses meninos e eles não me respeitam. Mas você não desenvolveu o respeito, o exemplo para os filhos. Mas não deixei faltar nada. Arroz e feijão,
Arroz e feijão a gente acha em qualquer canto, irmãos. Em qualquer lugar. A gente não acha em qualquer lugar é um bom pai, uma boa mãe. A gente não acha em qualquer canto, não. Mas arroz e feijão a gente acha. Deus dá coragem, a gente trabalha e consegue. Agora, pai e mãe, aí não se acha em todo canto, não. Diz que uma mãe é para 100 filhos e 100 filhos não é para uma mãe, né? O valor que tem uma mãe. E um bom pai é raro de se achar, viu? É raro. Então agradeça a Deus pelos pais que Ele lhe deu. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Temos que honrar os nossos pais. Ah, mas meu pai, vamos supor que você diz, mas meu pai não merece honra. Mas se você é crente, tem que honrar seus pais. Você é crente, tem que honrar seus pais. Ah, mas eu não sou crente, honre também. Se você está ouvindo esse conselho, honre, que é o que a palavra de Deus diz, né? Mas você, como líder do lar, preste atenção, dê exemplo. Dê exemplo, certo? Observe sempre. Será que eu quero que meus filhos façam isso que eu estou fazendo? Será que eu quero que a minha esposa faça isso que eu estou fazendo? Um líder também tem que ser modesto. Não pode ser uma pessoa assim que gosta de estar se amostrando e esbanjando as coisas. Não, tem que ser uma pessoa modesta, tranquila, certo? Hospitaleiro. De receber as pessoas também na sua casa, ajudar os outros, apto para ensinar. Olha como é interessante, eu refletindo sobre essa característica, né? Apto para ensinar, e a gente pensa que só se aplica ao pastor, né? Não, o pastor é que tem que ensinar. Preste atenção. Quando a Bíblia vai falar sobre as mulheres falarem na igreja, o que é que a Bíblia ensina? As mulheres fiquem caladas na igreja, no sentido de que elas não podem assumir papel de liderança e ensinar na igreja, né? A mulher não pode ser pastora. Se ela tem que ficar calada na igreja, como é que ela vai ser pastora, né? Aí ela tem que fazer o quê? Se você tem alguma dúvida, pergunte ao marido em casa. Então quer dizer que eu sou marido, tenho que ser apto para ensinar também? Com certeza. Você tem que aprender de Deus para poder ensinar a sua esposa e a seus filhos como seguir a Deus. Então o marido, irmãos, é o que tem a maior responsabilidade de aprender das coisas de Deus. Você é homem, então você tem que aprender das coisas de Deus para poder ensinar para a família, para a mulher e para os filhos. Tem que ensinar, mas eu não sou professor, irmão, nunca fiz faculdade de pedagogia, não sei ensinar. Peça a Deus sabedoria que Ele dá a todos, não é assim que a Bíblia diz? Quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e nada lhes impropera. Quer sabedoria? Peça a Deus, Ele vai lhe dar. Não dado ao vinho, ainda repete, né? Reforça a questão da sobriedade, e agora não dado ao vinho, não pode ser beberrão, não pode. Um líder de uma igreja não pode ser beberrão. E aí eu gosto de aplicar essas qualificações para o líder do lar também. Não pode, isso vai dar mau exemplo para a família. Não violento. Irmão, mas a mulher lá em casa fez raiva e metia a pena nela. Não pode, irmãos. Bater na esposa? Não pode. Nos filhos até que vai, né? Se desobedecer. E não pode espancar para matar também, não. Pegar a vara lá, arrancar do quintal e sentar no espinhaço para mandar o menino para o hospital, né? Não. É a disciplina bíblica. Se você primeiro tem que ensinar. Você não pode bater na criança porque ela fez algo de errado, mas ela não sabia que era errado. Você não pode bater. É errado. Você tem que primeiro ensinar. Olha, isso aqui não pode fazer. Aí se a criança for lá e fizer, aí agora é hora da disciplina, porque você já avisou que não podia. Então ele lhe desobedeceu. Aí é onde vem a disciplina, é quando há a desobediência. Não é quando erra por inocência, é quando há a desobediência. Então primeiro avisa, desobedeceu, disciplina. Nos filhos, tudo bem, mas é não violento. É para disciplinar com amor, disciplinar para arrependimento, para correção. Para que ele possa chorar realmente e se arrepender do que fez, se humilhar e reconhecer que ele não deveria ter feito aquilo, não deveria ter desobedecido aos pais, certo? Mas bater na mulher, jamais, nunca, nunca um homem de verdade vai bater na mulher. Lembra das qualificações lá que Jetro disse a Moisés? Homens de verdade. Um homem de verdade não pode bater na mulher não, irmãos. Não pode bater na mulher. Você vai tirar a filha dos outros de casa para bater nela? Você gostaria que o cara tirasse a sua filha dentro da sua casa e fosse bater nela? Se coloca no lugar dos outros.
Então não faça isso, jamais. E com um crente muito pior. E se eu souber, eu disciplino, viu? Não tem conversa não. Um homem, ele não pode bater na esposa, jamais. Converse, oriente e peça a Deus paciência. Se mas a mulher não quer ser submissa, me tira do sério, sai de casa. Vá conversar com o pastor, vá conversar com o cara de seu pai, esfria a cabeça e volte. E volte, porque não dá certo bater na mulher, não dá certo, certo? E outra característica da questão da não ser violento é não ser uma pessoa briguenta, procurando confusão no meio da rua. A pessoa, o pastor com confusão, brigando, trocando tapa uns nos outros, facada no meio da rua. Que ribuliço, um pastor não pode. Para um líder de família também não pode. Você é um líder, então você tem que dar exemplo como se faz. Então não pode ser violento, porém cordato, inimigo de contendas. Não pode estar com negócio de confusão. Um líder de uma igreja não pode estar com confusão. Um líder de um lar também não. Não pode estar com confusão. E não avarento, apegado ao dinheiro. Um líder de uma igreja não pode ser avarento. Dinheiro, passa aqui, né? Vamos começar na campanha dos 100. Quem tem 100, né? Venha para a direita, né? Aí passa a cestinha. Aí quem tem 50 agora, né? A sacola, né? E quem tem 20, quem tem 10, né? Quem tem 5, quem tem 2, quem tem a moeda, aí agora passa o cartão, né? Maquininha, passar o cartão, né? Aí depois, não, mas eu não tenho dinheiro. Depois quem tem relógio, né? Eu recebo também o relógio, né? O óculos, você tem um óculos aí, também te recebe. Avarento, irmãos. Hoje não. É constrangedora. Não pode. Um líder de uma igreja não pode ser avarento, apegado de forma demasiada ao dinheiro, não. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ser uma pessoa equilibrada, modesta financeiramente, a estar com dinheiro, não pode. E o líder do lar também não pode. Ele não pode ser apegado ao dinheiro de tal forma a deixar a sua família passar necessidade. Não pode. Nós temos que ser econômicos. Tem que saber, irmãos, equilibrar as coisas. Nem um extremo nem o outro, nem 8 nem 80, como diz o ditado. Quando você vai observar temperante, traz essa ideia também de você ser uma pessoa econômica. Então, seja uma pessoa equilibrada, certo? Viva dentro da sua realidade. Não é você ganhar 1.000 e querer gastar 2, não. Não é porque a mulher lá em casa, né? E eu tenho que gastar, estourar o cartão até... Não. Temos que pedir a Deus sabedoria. Sabe por quê? Tem alguns detalhes. Você tira a filha alheia de casa, então você tem que procurar dar o máximo de conforto para ela. Suprir as necessidades físicas também que ela tem. É ir um cabeleireiro, é fazer uma unha, é se ajeitar e tal. Né? Você quer uma mulher bonita dentro de casa, toda ajeitadinha, não quer? Então invista nela, certo? Porque senão os outros vão investir. Então você tem que investir na sua esposa. E aí tem um detalhe, que tem que ter um equilíbrio, a compreensão das duas partes. O marido tem que estar disposto a suprir a necessidade da esposa, dar o conforto a ela e tudo. E a mulher tem que ter uma compreensão também. Não é dizer, olha, tá vendo? O pastor disse, você tem que pagar isso aqui para mim. Então, pague. Cuidado, irmãs. Né? Não vá com muita sede ao pote. Você tem também que ter um equilíbrio. Sabe por quê? Há casos em que a mulher faz parte de uma família bem abastada, que tem recurso financeiro à vontade. E aí a mulher tem tudo o que quer, né, na casa dos pais. Só que às vezes casa com um homem que é mais humilde, que não tem a mesma condição financeira dos pais da sua esposa. Então ele não vai conseguir dar tudo o que os pais davam. Então a mulher tem que ser compreensiva também. Se eu tivesse na casa dos meus pais me dariam, mas meu esposo não tem a mesma condição. Então eu não posso exigir isso dele, seja compreensivo. Então tem que haver sabedoria dos dois lados. Certo? Quando a gente fala uma mensagem dessa, a gente pede muito a Deus sabedoria para que os irmãos e as irmãs entendam a coisa de forma equilibrada, para não puxar nem para um lado nem para o outro. Tem que ser em comunhão, tem que ser em acordo os dois. Senta, conversa, e o homem, como ele é o líder, tem que dar o exemplo, ele tem que deixar bem claro quais são as condições, até onde ele pode ir.
Meu filho, estou disposto a suprir suas necessidades, estou aqui para isso. Agora, nós só podemos ir até aqui. É porque é a minha condição financeira, não posso lhe dar além do que eu ganho, que não dá. Então tem que haver um diálogo para que possam se entender. Senta e conversa. Irmão, é porque toda vida que a gente senta para conversar é uma briga. Então, quando começar a esquentar o nervo, para, né? Vai cada um se esfriar, depois volta. Não vai discutir até sair no tapa, não, pelo amor de Deus. É assim mesmo, às vezes acontece isso. Você começa a conversar e daqui a pouco está esquentando o nervo, aí vamos parar. Para aqui. E quem tem que ter essa atitude de parar? O homem, porque ele é o líder. Então ele tem que entender. Opa, vamos parar que a coisa está esquentando. Não, mas eu quero continuar conversando. Já disse que vamos parar. Tá bom. Na tranquilidade, sem esquentar o nervo e sem confusão. Viu que o negócio está esquentando? Para. Porque o homem tem que pedir a Deus sabedoria para até onde pode ir, não fugir dos limites, não perder as estribeiras. Então, irmãos, vamos pedir a Deus sabedoria cada dia, né, para fazer a vontade de Deus e assim glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, que nos dá conselhos maravilhosos para o dia a dia, para a nossa vida. E clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia, porque sabemos que estamos muito aquém, muito distantes ainda de fazer a Tua vontade. Temos falhado tanto, ó Pai, e precisamos da sabedoria que vem de Ti, para que assim, Senhor, possamos glorificar o Teu santo nome e assim o Senhor seja exaltado, ó Pai, em nossas vidas, na nossa sociedade, e possamos ser instrumentos em Tuas mãos para a Tua glória. Que possamos, ó Pai, desenvolver essa liderança familiar com sabedoria, para desenvolvermos famílias fortes e assim termos uma igreja forte, que teme ao Senhor, uma família que brilha a luz de Cristo e assim glorifica o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.